Quem está vivendo um desafio aí? Levanta a mão. Estamos ferrados. Estamos juntos. Gente, olha só que texto maravilhoso que está escrito em Mateus 14, 23 até o 27. Quem puder abrir, abra junto, para que a gente acompanhe essa leitura de algo muito interessante que aconteceu com os discípulos de Jesus. Se aconteceu com eles, por que não pode acontecer com a gente também, né? Olha só, Mateus 14, 23 a 27. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra. Fustigado, abalado, atingido pelas ondas esse barco, porque o vento soprava forte contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. É muito interessante isso aqui, gente, porque acontece uma série de coisas que faz com que os discípulos tivessem medo. E muitas vezes com a gente também é assim, sabe? Não é tão diferente, porque os discípulos tiveram medo de ver Jesus, mas não de ver Jesus como eles gostariam. Foi por isso que gerou terror no coração deles. Foi de ver Jesus de outra forma que eles não esperavam. Por quê? O Jesus, o Deus dos discípulos, só podia vir de barco. O Jesus que estava na mente dos discípulos, no alcance dos discípulos, só conseguiria agir se fosse num barco, não podia vir sobre as águas. Deus quebrou os protocolos, Deus quebrou os porquês, os comos, Deus quebrou os rituais de como os discípulos acreditavam que Deus poderia agir. Foi por isso que eles tiveram medo, porque Deus não agiu como eles gostariam. Porque Jesus não caminhou na direção deles como eles esperavam, porque ele veio de outra forma. E muitas vezes, gente, pode ser que nós estejamos sendo atingidos pelo medo, aterrorizados, angustiados, esmagados, aflitos, ansiosos, porque a gente desenhou um jeito para que Deus venha na nossa direção. E pode ser que Deus não esteja agindo como a gente quer, ou como a gente desenhou. Eu fico imaginando que uma coisa é a gente ler isso daqui. E Jesus era de madrugada, e Jesus veio caminhando sobre as águas. Tipo, o cara lendo assim, fica tudo muito comum. Mas tu imagina agora um cenário desse de verdade. Esses dias, lá em casa, assim, gente, para quem não sabe, eu, a Brenda, e nós temos 3 filhos. E tipo assim, um é casalzinho de gêmeos, um casalzinho de gêmeos, e eles têm 1 ano e meio. E agora, o menino, o Tomás, que vocês viram por aqui correndo, ele aprendeu a abrir a porta. Daí ele dorme no quartinho dele lá com a Olivia, que é a irmãzinha gêmea dele. Só que ele aprendeu de madrugada, alta madrugada, ele aprendeu a abrir a porta. E, a gente escuta direitinho ele vindo no corredor, assim, é muito engraçado. Só que a gente, por ter 3 filhos, e 3 filhos pequenos, a gente acaba dormindo ainda muito mal, assim, e tal. Eles levantam de madrugada, eles alternam e tudo mais. E esses dias a Brenda estava num sono profundo, e eu escutei o Tomás abrindo a porta e vindo.
E ele parou do lado da Brenda na cama, assim, alta madrugada, e ficou olhando para ela. E eu só levantei e eu vi que ele estava paradinho. E eu cutuquei a Brenda e falei: amor, o Tomás está do teu lado, amor, amor. E ela não acordava. Quando ela abriu o olho, ela deu um berro, gente. Ela fez assim, e o Tomás tomou um susto e fez, cara, e os dois começaram a gritar, tipo assim, ó, era uma loucura. Tipo, eu fiquei imaginando, eu me lembrei de alguma cena, tipo, que, meu Deus, cara, se num bebê assusta a gente, imagina uma pessoa caminhando sobre as águas de madrugada, o tamanho do susto. O fato é que várias coisas nos aterrorizam. Por quê? Porque para Brenda foi a primeira vez que o Tomás tinha caminhado sozinho, aberto uma porta e parado do lado dela de madrugada. Cara, é assustador um bebê de em pé do teu lado assim de madrugada. Não é algo legal, mesmo que é o teu filho e que tu ama ele, entendeu? É assustador. E às vezes acontece que a gente imagina um cenário perfeito. O que é no cenário ideal? É uma criança maior, ela levanta, ela caminha, ela te cutuca, ela chama o pai, ô mãe, ô mãe. Mas foi um pouco fora da curva, fora do desenho, fora do imaginário. E esses dias, gente, nós tivemos um fórum maravilhoso, o nosso fórum do Propulsão, onde a gente falou sobre fé e imaginação, a diferença dessas coisas. E a gente fica muitas vezes se relacionando com um Deus que a gente imagina como Ele deve fazer as coisas, que a gente diz para Ele como Ele deve fazer, o que Ele deve falar e o que eu devo sentir, inclusive. E a gente acaba numa infelicidade, através dos nossos desejos, das nossas imaginações, das nossas pulsões, a gente acaba domesticando ou tentando domesticar Deus. E se Ele não agir daquela forma, fazendo com que eu sinta aquilo que eu quero, acontecendo o que eu quero que aconteça, então Deus não está comigo. É aí que as frustrações acontecem. E aí a gente acaba então fazendo a ordem inversa. Não é eu que sou a imagem e semelhança de Deus, eu acabo tentando criar um Deus à minha imagem e semelhança. É por isso que os discípulos tiveram medo, porque o Deus que eles tinham desenhado não se comportou como eles queriam que se comportasse. O Deus que eles tinham na cabeça só podia vir de barquinho, só podia vir de barco atrás deles, para acalmar a tempestade. Só que ele disse assim: eu vou ir andando sobre as águas. Eu quero ensinar alguma coisa para os meus discípulos. Eu quero ensinar que eu sou Deus. Eu quero ensinar que eu sou Deus rompendo as expectativas deles, rompendo os limites deles, rompendo a coleira que eles acham que conseguem me colocar dentro desse imaginário. E a gente convida Deus para viver dentro disso, né? E a gente fala: Deus, faz isso, fala aquilo, que aconteça aquilo, eu tomo posse disso. E a gente começa uma série de comportamentos que, se Deus fizer alguma coisa fora da curva que a gente desenhou, a gente se assusta. Deus pode fazer, gente, do jeito que Ele quiser. Deixa eu te falar uma coisa: se Deus é Deus, provavelmente Ele vai fazer independente de como tu quer, de quando tu quer e independente do que tu quer. Se Deus é Deus, Ele vai fazer acima, além. Pode ser que Ele faça também dentro das suas expectativas, pode ser. Mas eu acho engraçado aquela frase que a gente fala: aumenta as tuas expectativas. Ela é legal, mas ela não consegue, ainda assim, limitar Deus. Ainda é pouco. A gente pode aumentar o que for, Deus ainda vai ser um passo fora da nossa linha. Deus ainda assim vai agir um passo além do nosso limite. Eu gosto muito, gente, de pensar que quando
eu tento limitar ou definir Deus no meu como e no meu quando, é como se a gente tentasse colocar um oceano dentro desse copo de água. Não cabe. Esses são meus filhos que eu falei. Não cabe. Um oceano todo não cabe. Aqui é uma fração, pode ser um pedacinho muito pequeno, mas comparado ao oceano inteiro, eu posso dizer que isso aqui é o oceano? Não posso dizer. Posso dizer que contém um pedaço muito pequeno, mas eu não posso dizer que Deus é. Eu não posso limitar Ele a isso apenas. Eu não consigo fazer. Agora é muito mais legal quando eu me jogo dentro desse oceano. Não o plástico, tá, gente? Pelo pessoal do Greenpeace vai vir atrás de mim. Mas quando a gente, como ser humano, a gente se atira. Entendeu? Quando a gente se joga. É quando a gente fala: Deus, eu quero parar de convidar o Senhor para vir para dentro dos meus limites, e eu quero me lançar dentro dos teus limites, que eu nem sei quais são, mas eu quero viver no Senhor. Eu quero romper as minhas linhas, as minhas fronteiras. Eu quero parar de tentar construir uma casinha e dizer: pode morar dentro da minha casinha, é muito pequeno, cara. São pentecostais ainda. É muito pequeno. Por quê, gente? Porque Deus, Ele não cabe na nossa estrutura. É como se um gigante tentasse morar dentro de uma casinha de boneca. É a mesma proporção. Se ele tentar entrar, vai dar errado, vai quebrar, vai destruir tudo. Agora, também é magnífico o que o Senhor fez com a gente. Ele diz: bom, a gente não cabe, porque eu sou 100% santo, eu sou 100% sublime, eu sou perfeito, eu sou imaculável, eu sou Senhor, e vocês pecaram, e a gente está distante. Eu sou gigante e vocês são miniatura. Como é que a gente pode se encontrar? Aí Deus tem a ideia genial de dizer: vou me reduzir no tamanho da humanidade. Vou me reduzir no tamanho da humanidade. Vou me inserir na história de vocês. Vou me fazer do tamanho de um boneco. E eu vou mostrar para vocês como que é. Eu vou mostrar para vocês como que eu, sendo Deus, vou me comportar dentro da realidade de vocês. E aí Ele decide virar Jesus. Aí Ele vira Jesus, que é o seu Filho, e Ele vem ao nosso mundo, fala no nosso idioma, com as nossas vestimentas, com os nossos costumes, talvez não com a nossa cultura brasileira, mas com a cultura da humanidade. E tudo que nós podemos saber sobre Deus, o gigante, o intocável, o misterioso, agora a gente tem no nosso tamanho, que é Jesus. A gente pode tocar, a gente pode ler. Ele decidiu se inserir. É tipo o pessoal que lê pra caramba aquela história de Shakespeare, Romeu e Julieta, né? É uma história do Shakespeare. Como é que Romeu e Julieta, sendo personagens de Shakespeare, poderiam conhecer o autor? Se o autor é um ser humano, está do lado de fora. Aí ele vai lá e ele escreve Romeu, Julieta, as coisinhas da história. Mas Romeu e Julieta, por serem personagens, criação de Shakespeare, não podem conhecer o autor, a não ser que o autor tenha uma ideia e diga assim: agora eu vou me inscrever na história também, para que Romeu conheça Shakespeare e saiba que ele é o autor. E aí Deus tem a mesma ideia, quer dizer, né, não aconteceu isso do Shakespeare, mas tipo assim, Deus tem essa ideia de dizer: eu vou me inscrever para que eles possam me conhecer, eu vou me inserir nessa história.
para que eles possam me tocar, pelo menos me sentir, me perceber, me discernir, me conhecer de alguma forma. E aí a gente fica, sabe, meus queridos amigos, de certa forma tendo tudo à nossa disposição, que é Jesus, mas parece que a gente ainda busca algo fora disso. Fora disso. Deus se fez conhecido em Jesus, gente. E é nesse como e nesse quando que a gente pode se entregar, e a gente pode se atirar, e a gente pode confiar que vai romper os nossos limites. E quando rompe os nossos limites, aí a gente diz assim: Deus é fora da curva. Deus é fora da curva. Tem um testemunho muito pessoal da minha família, que é a minha esposa. Ela estava muito empolgada, foi em dezembro, novembro do ano passado, ela conseguiu um emprego. E a minha esposa, ela cresceu metade da vida no Brasil e metade da vida na Alemanha. Então ela tem os dois países como coração mesmo, assim, né? Então ela sempre teve o desejo muito grande de trabalhar numa empresa alemã. Daí em novembro ela foi contratada por uma empresa alemã. Cara, a gente ficou em festa lá em casa, em festa, assim, nossa, que legal, vai realizar teu sonho, puxa vida, isso é... Uau. Aí deu novembro, dezembro, janeiro, ela foi demitida. Foi, ué, deu aquele boom, porque lá em novembro era de Deus, daí em janeiro não tinha mais Deus. Foi, e agora? Por que isso? Deus, sabe, já viveram alguma coisa parecida disso? Ou só eu sou ateu? Só eu sou assim, estranho? A gente não vive essas coisas? E aí a gente ficou, puxa vida, mas parecia que era tão de Deus. Poxa Deus, era um desejo do coração, era algo tão maravilhoso. O que a gente não sabia é que Deus estava fazendo o seu como e o seu quando, o seu trabalhar. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Em agosto, a minha esposa, tipo assim, um negócio fora da curva, sem estar procurando emprego, sem estar, tipo assim, nem um pouco movimentando para voltar para o mercado de trabalho, ela recebeu uma proposta do consulado alemão de Porto Alegre para trabalhar lá. E adivinha hoje, gente? Ela é funcionária do consulado alemão de Porto Alegre. Tipo assim, eu não estou falando isso pelo emprego em si, eu estou falando isso pelo como de Deus, e o quando de Deus é diferente do nosso. Estou falando de um testemunho específico, que no nosso caso foi esse emprego, mas existem os comos e os quandos de Deus para tudo na nossa vida. Cabe a gente. Hoje é fácil falar desse testemunho com uma alegria, né? Hoje é muito fácil. O brabo é passar novembro uma alegria, janeiro uma decepção, e ficar de janeiro a agosto dizendo: não vou mais orar com tanta intensidade, parece que Deus tirou a mão, o que acontece? Não era mesmo. Aí acontece esse negócio em agosto, aí parece que Deus voltou. Não, a gente não quer cometer esse erro de novo. A gente quer dizer: Deus, obrigado pelos teus comos e os teus quandos. Obrigado pelo o que o Senhor tem feito, e como o Senhor tem feito, e quando o Senhor tem feito. Eu não sei, eu posso estar no meio de uma tempestade, no meu barco, alta madrugada, e eu não quero saber como o Senhor vai vir. Eu também não quero saber quando, mas eu quero confiar que o Senhor vai vir. Esse é o ponto, não interessa como, pode vir, porque tu é Deus. O Senhor vem como quiser, o Senhor vem quando quiser, se é pela água, se é voando. Eu quero aprender a me entregar nisso. Eu quero aprender a confiar nesse agir de Deus. É isso que a gente precisa, meus amigos. É isso que a gente precisa. Parar de trazer Deus para uma domesticação e dizer: Deus, por favor, me perdoa por isso. Eu quero viver uma vida reta diante do Senhor, dizendo:
pode fazer o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Eu quero apenas estar perto, confiante, entregue. Um filho que se relaciona por fé, dizendo: obrigado pelos teus comos, obrigado pelo teu tempo de agir, sou satisfeito nisso. É muito engraçado esses comos e quandos de Deus, gente. A gente tem que entender que, independente da nossa linha, Ele é Deus, Ele é Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Não vai dar para eu fazer apelo porque eu molhei aqui, mas aonde tu está, a gente pode orar ao Senhor. A gente pode orar ao Senhor. A gente pode simplesmente nos entregarmos e dizer: Pai, a gente está aqui. Talvez a gente criou limitações, a gente criou maneiras do Senhor agir, e quando não acontece assim, a gente fica bem brabinho, a gente fica bem frustrado, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado. Mas se Deus é Deus, e é um Deus fora da curva na tua vida, e é um agir independente das nossas vontades, sentimentos, e é de fato o agir de Deus em ti, então se entrega a esse Senhor e confia, porque Ele é Deus. Ele vai abrir a porta de emprego, Ele vai restaurar teus sentimentos, Ele vai te tirar do pecado, Ele vai, não importa como nem quando, Ele vai chegar. Essa é a verdade, essa é a nossa confiança. Senhor, obrigado, de todo o coração obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nessa noite como família Tua, Senhor, tentando, nos esforçando para sermos o máximo sinceros possíveis, para que o Senhor nos olhe e encontre em nós um coração sincero, puro, que diz ao Senhor: Pai, talvez nós criamos padrões da Tua ação, talvez nós criamos, Senhor, maneiras que a gente espera que o Senhor haja na nossa vida, e a gente fica como crianças mimadas, esperando o Teu agir, e se não for daquela forma, naquele tempo, da maneira como nós queremos, a gente passa a desacreditar no Teu agir, a não confiar, Senhor, a não termos convicção que o Senhor está se movendo, trabalhando, que o Senhor tem sim um plano. Parece que esse plano só é de verdade quando acontece dentro da nossa vontade. E muitas vezes, Senhor, a gente ora pedindo que o Senhor faça a Sua vontade, mas isso tem sido muitas vezes mentira na nossa boca, Pai. Tem sido talvez uma frase bonita para tentar agradar o Senhor, mas nós não queremos mais, Pai. Nós queremos hoje entregar uma oração sincera na Tua presença, dizendo: por favor, Deus, que sejam quebrados os nossos comos e os nossos quandos, e que sejam estabelecidos, Senhor, o Teu tempo e a Tua maneira, porque ela é boa e é perfeita e agradável sobre nós. Senhor, por favor, ensina-nos a discernir os Teus movimentos, Pai, e que eles sejam suficientes sobre nós, Deus, e que eles sejam suficientes, e que nesses movimentos nós aprendamos, Senhor, a nos satisfazer, que a gente aprenda, Senhor, a isolar as nossas vaidades, os nossos limites, as nossas linhas, e que a gente agradeça pelas Tuas, porque elas são suficientes, elas são o nosso necessário, elas são os nossos verdadeiros porquês, elas sim, Senhor, nos alimentam, nos nutrem, são sim, Senhor, as Tuas maneiras,
as tuas vontades em direção a gente, Pai. Nessa noite nós queremos entregar essa oração, que a gente aprenda a querer e a nos satisfazer sim na tua vontade, no teu tempo e na tua maneira, Pai, em nome de Jesus.